Aqui vamos fazer aqui uma revisão voltada aqui para o estudo dos ângulos, mas conteúdo aqui do 8º ano, que é aqui da antiga 7ª série. Aqui nós vamos observar que temos alguns casos, por exemplo, onde nós usamos as medidas em graus. Alguns exemplos, nós temos o seguinte: um personagem, né, chamado Lilico, fez uma manobra de 360 graus, ou seja, 360 graus é como se ele percorresse um valor de uma circunferência, né, que é um valor de 360 graus. Outro exemplo, o alcance máximo é obtido com um ângulo de 45 graus. O avião mudou sua rota desviando-se 15 graus para a esquerda ou para a direita. A inclinação da rampa era de 30 graus, que é um exemplo. Aí ele diz aqui que essas diversas e outras expressões mostram a importância do conhecimento dos conceitos e técnicas no uso de ângulos. Quem é que usa? Praticamente carpinteiros, pedreiros, engenheiros, arquitetos, topógrafos, desenhistas e diversos profissionais utilizam-se desses conceitos. Também na aviação também na navegação, o uso desses conceitos e aplicações de ângulos são conceitos bem antigos e de relevada importância. Então, a gente tem aqui um conceito assim bem importante de ângulo, né? Que é o que é o ângulo? É uma figura geométrica formada por cada uma dessas regiões denominada semi-reta de mesma origem. Observe que aqui nós temos ainda a palavra semi-retas com hífen, só que agora semi-retas agora não leva mais hífen, agora é semi, aí tem dois R's, né? Semi-retas, né? Não leva mais hífen, porque aqui ainda é da edição anterior, a edição mais antiga, por isso que semi-reta veio com hífen aqui, mas é semi e leva dois R's, né? Na nova ortografia. Então nós temos aqui os dois segmentos. Aqui nós temos uma região, né, que a gente chama região convexa. Esse lado aqui a gente chama região não convexa. Essa parte aqui maior, né, do ângulo chama região não convexa ou côncava, né? Se não é convexa, é côncava. E essa região menor aqui é chamada região convexa. E nós temos aqui os lados AO ou OA e o lado OB ou BO, ok? O O nós chamamos de vértice e OA e OB nós chamamos de lados desse ângulo aí, né? Desse determinado ângulo aqui, ó. Então, como é que nós lemos o ângulo? Nós dizemos o seguinte: AOB, esse O aqui, ele sempre vai vir no meio. O ângulo, ele sempre vai vir no meio. E acima dele vai vir o quê? É como se fosse um circunflexo. Então, nós temos aí a leitura, a leitura de como nós lemos uma medida de um ângulo, ok? Se nós temos duas semi-retas, no caso aí OA e OB, então observe que nós temos uma medida. Essa medida aí desse ângulo, que está aqui em azul, forma um ângulo de meia volta. Como é que eu chamo um ângulo de meia volta? Ângulo raso. É um ângulo raso. Esse valor, ele mede 180 graus. A medida desse ângulo, 180 graus. Ok? No caso, se eu tiver um ângulo dessa forma aqui, OA e OB, e se eu quero saber o valor dessa medida, e se eu tiver essas duas semi-retas, elas são coincidentes. Portanto, nós temos um ângulo nulo.
ou seja, um ângulo nulo ou de uma volta, um ângulo nulo, esse ângulo aqui, ok? Nós observamos também que nós temos algumas medidas de ângulo. O instrumento que usamos para medir o ângulo é o transferidor, que é um instrumento importante, tá aqui, ó, transferidor. Nós temos aqui o 0 grau, é como se tivesse aqui, ó, o 0. Aqui é o ângulo raso e aqui nós temos do 0 até os 180 graus. Até aqui temos 90 graus e a partir daqui nós vamos somando até completar os 180 graus. Se nós tivermos 180 graus para cima, 180 graus para baixo, então nós vamos ter um ângulo de uma volta completa, que é um ângulo de 360 graus, né? Aí nós temos os submúltiplos do ângulo, que é o minuto, que corresponde a 1/60 do grau, e o segundo, que é 1/60 avos do minuto. Então, é o que já vimos, né, em aulas anteriores, né, como operarmos com medidas angulares, né. Aprendemos que em medidas angulares, 1 grau é 60 minutos, 1 minuto é 60 segundos, que ao operarmos, né, as operações, o minuto e o segundo, eles deverão ficar menores que 60, o grau ele pode ultrapassar os 60. Agora, minutos e segundo não podem ficar maior do que 60, ok? Então, vendo aqui agora outra situação importante, é o que nós chamamos de ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? A palavra congruente significa que tem a mesma medida, ok? Então, eu tenho aqui o ângulo AOB, que mede 30 graus, e eu tenho aqui o outro ângulo, se ele estiver em outra posição, COD, tá aqui, ó, medida COD, coloco o ângulo, né, o circunflexo sempre na letra do meio, igual a 30 graus também. Quando eu tenho isso, eu chamo de ângulos congruentes. Então, ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida, que for 30, se for 60, 20, 40. Então, eles serão ângulos congruentes. Outra coisa importante que eu quero ressaltar é sobre os ângulos consecutivos. Quando é que eles são consecutivos? Quando possuem o mesmo vértice e um lado comum. Nós temos aqui os ângulos consecutivos, que nós temos o ângulo AOC, nós temos o ângulo COB, nós temos AOC e AOB, e temos também o COB, e temos o AOB. Então, esses ângulos, eles são chamados ângulos consecutivos. Possuem o mesmo vértice, que é o vértice O, e um lado comum, ok? Um lado comum, ou seja, um lado que ele vai ser comum aos outros dois. Ângulos adjacentes. Quando é que são adjacentes? Quando são consecutivos, portanto, não possuem pontos internos comuns. Então, praticamente tem uma pequena diferença em relação ao anterior. Eles são adjacentes, portanto, eles não possuem pontos internos comuns. Ou seja, nós temos aqui o ângulo AOC, o ângulo COB, são ângulos adjacentes.
E se nós observarmos aqui, nós vamos ter, ó, o ângulo AOB e BOC, ó, o ângulo AOB, BOC. Nós vamos ter o ângulo BOC, ó, BOC e COD. O vértice aqui sempre é o ponto O. Nós vamos ter também o ângulo COD e o ângulo DOA. E por último, o ângulo DOA e o ângulo AOB. Então, nós vamos ter um ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui e um ângulo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 ângulos adjacentes. Ok? 4 ângulos adjacentes. Aqui nós temos o compasso, que é um importante instrumento que nós utilizamos também para traçarmos círculos, circunferências, né? Circunferências, retas, segmentos. Então, um importante instrumento de medida, assim como nós temos o transferidor. Ok? Aí temos também o esquadro, que nós utilizamos também. Aqui nós temos aqui, ó, observa aqui que nós temos aqui o nosso compasso, traçando aqui a medida do ângulo, tá vendo? Aqui, ó, aqui nesse exemplo. E temos agora importantes conceitos de tipo de ângulos, né? Nós temos também em geometria, nós temos o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso. O que é o ângulo agudo? É o ângulo que possui medida menor que 90 graus. Então, todos os ângulos que possuem medidas menores, ou seja, um pouco mais fechados, com abertura, né? Com aberturas menores, eles são chamados de ângulos agudos. Então, no caso aqui, 30 graus, a medida do ângulo AOB é um ângulo agudo. Aqui nós temos um ângulo reto. Quando é que é reto? Quando ele é igual a 90 graus. E sempre vem com esse símbolozinho aqui, esse quadradinho, esse pontinho aqui no centro, que é o sinal indicativo de um ângulo reto. A medida do ângulo AOB. Ok? E o ângulo obtuso é um ângulo que é exatamente o contrário desse aqui, do agudo. Ele é bem aberto. Ele possui medida maior que 90 graus. Observe que a medida que nós tomamos como base é exatamente o 90, para nós sabermos se o ângulo ele é agudo ou obtuso. Então, quanto mais fechado ele tiver, ele vai ser agudo. Quanto mais aberto ele tiver, maior do que 90 graus, ele vai ser um ângulo obtuso. E no caso aqui, essa medida do ângulo AOB, 140 graus, é um ângulo obtuso. Ok? E o ângulo raso, ou de meia volta, é um ângulo que mede 180 graus. Como já falamos anteriormente em alguns exemplos. Ok? Vamos agora ver os ângulos, quando é que eles são complementares. Ângulos complementares são ângulos cuja soma de suas medidas é igual a 90 graus. Então, um ângulo complementar é quando a soma das suas medidas, se eu tenho duas medidas, essas duas medidas somarem e der 90 graus, eles são ângulos complementares. Já os ângulos suplementares, quando a soma de suas medidas for igual a 180 graus,
eles vão ser ângulos suplementares, 180 graus. Ok? Um outro tipo de ângulo que é importante para o nosso estudo é os ângulos opostos pelo vértice. Quando é que eles são opostos pelo vértice? Nós chamamos também de OPV. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são semirretas opostas ao lado do outro. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é oposto a esse aqui, ó. Portanto, eles são opostos pelo vértice. O vértice aqui é o O, portanto, AOB é oposto pelo vértice ao ângulo DOC, ou COD. Ok? Aqui nós temos aqui algumas propriedades aqui dos ângulos, que nós temos esse ângulo aqui, ó, é um ângulo suplementar, tá vendo? Ó, é suplementar, porque a soma de A mais esse ângulo B aqui, se eu for encontrar aqui uma medida, essas duas medidas deverão ser iguais, né, a 180 graus. Aqui, se eu tiver vários segmentos, várias semirretas, se eu somar A mais B mais C mais D, esses quatro ângulos também tem que dar 180 graus, que vai ser também ângulos suplementares. Agora, nesse caso, se eu tiver um caso dessa natureza aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, e fechar numa circunferência, a soma desses ângulos já vai ser 360 graus. Vai ser 360 graus. Ok? Anteriormente, a gente chamava esses ângulos de ângulos replementares, né? Replementares. Complementares somam 90 graus, suplementares 180 e replementares, ou ângulo de uma volta completa, é 360 graus. Ok? Agora é uma coisa importante que também ficou faltando aqui ser falada, é da bissetriz de um ângulo, né? Eu falei de tipo de ângulo, reto, agudo e obtuso, ângulos complementares, que a soma é 90 graus, suplementares 180 graus, ângulos de uma volta completa, que forma a circunferência completa, 360. E aqui nós temos a bissetriz. O que é a bissetriz de um ângulo? É a semirreta, não? Lembrando novamente, né, que aqui ainda está na grafia antiga, mas semirreta levou um R, não tem mais o hífen. É a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que o divide em dois ângulos congruentes. Ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui esse ângulo, que é o ângulo AOB. Então, essa semirreta aqui, que é a semirreta OC, dividiu esse ângulo aqui todinho em dois ângulos. Se eu dividir esse ângulo aqui em dois de mesma medida, eu digo que esse ângulo aqui, por exemplo, se esse ângulo aqui ele for 30 graus, esse ângulo aqui todinho, o ângulo AOB,
por 30 graus, então, se eu dividir ao meio por uma bissetriz, que é o segmento, a semirreta OC, cada ângulo vai medir 15 graus, se o ângulo todo for 30 graus. Então, cada ângulo vai ser 15. Então, a bissetriz é só eu dividir o ângulo por 2. Eu vou encontrar a minha bissetriz do respectivo ângulo. Ok? Bom, agora nós vamos ver uma importante parte relacionada à questão da geometria, que é exatamente as retas paralelas. As retas paralelas cortadas por uma transversal. Retas paralelas, ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Estão observando aqui, ó. Nós temos aqui as retas R, a reta S e a transversal, a reta T. E aqui, observando que em cada um aqui dessa reta, nós formamos 4 ângulos. O ângulo aqui, ABCD, e aqui, EFGH. Ok? E vamos observar que entre essas retas paralelas, cortado por essa transversal, essa reta que corta as duas retas paralelas, nós vamos denominar esses ângulos de diversos tipos. Nós vamos denominar. Então, quais são os tipos, né, desses ângulos? Inicialmente, nós vamos começar pelos ângulos correspondentes. Quais são os ângulos correspondentes? Observe que nós temos aqui o seguinte, ó, que nós temos aqui os ângulos correspondentes. Aqui nós temos as duas retas cortadas por uma transversal. Aqui, que é o E e o A e o E. Aqui é o B e o F. Observe que nós temos o ângulo A e o ângulo E. Um exemplo, se o ângulo A ele medir 30 graus, aqui também vai ser 30 graus. Se esse ângulo aqui ele medir 120 graus, esse ângulo aqui também vai medir 120 graus. Então, eles são sempre congruentes. Eu falei para vocês o que significa a palavra congruente. Tem a mesma medida, ok? São congruentes. Então, os ângulos correspondentes, aqui, vai ser exatamente o ângulo AE, BF, aqui, ó, CG, aqui, DH, são ângulos correspondentes. Observe que eles sempre ficam numa mesma posição. Estão vendo aqui? Ó, mesma posição, na mesma posição. Aqui também não, mesma posição, na mesma posição. Os ângulos correspondentes. Então, eles vão ser sempre iguais. Agora, vamos ver agora os ângulos. Inicialmente, vamos ver agora os alternos internos. Já está dizendo alternos. Alternos, quando fica um ângulo de um lado e um ângulo do outro. Só que ele fica onde? Entre as transversais. Eles não ficam fora, eles ficam dentro. Por isso que aqui está dizendo internos. Então, alternos internos. Observe aqui, ó. Nós temos um ângulo aqui que fica desse lado, da transversal, e esse outro ângulo aqui do outro lado da minha reta transversal, ó. Por exemplo, se aqui medir 60, aqui também vai ser 60. Se aqui, por exemplo, medir 110, aqui também vai ser 110. Ok? Então, eu sempre olho a figura e eu já mato logo, né? Já vejo logo qual é o valor
que eu quero sem perder muito tempo. Quando eu quero encontrar o valor de uma medida em graus, de um ângulo. Ok? Então, eles são chamados ângulos alternos internos. E os alternos externos? Já vão os que vão ficar fora. Está dizendo, alternos. Eles vão ficar alternados, um do lado do outro. Compensação, eles vão ficar fora. Observa aqui, ó, o F com o D, ó, outro para cima, outro para baixo, tá vendo aqui? Alternos, externos, porque estão fora. E aqui nós temos o E com o ângulo C, também alternos externos. E os outros, eles vão ser chamados de colaterais. Os colaterais, eles estão divididos também em dois, os internos e os externos. Os colaterais internos, vamos começar primeiro a entender os colaterais internos, quando eles estão do mesmo lado da transversal, inclusive seguido do mesmo lado da transversal. Observe bem aqui, ó, o B e o G. Esses dois ângulos, a soma deles tem que dar igual a 180 graus. A soma deles. Ok? A soma deles. Não significa dizer que se esse ângulo aqui, por exemplo, for um valor, esse valor vai ser outro. Observe que esse ângulo aqui é um ângulo, que ele é um ângulo obtuso. É um ângulo maior do que 90. Um exemplo, se esse ângulo aqui, ele for um ângulo de 120, esse ângulo aqui, ele vai ser um ângulo que ele vai ter um valor menor do que esse ângulo, porque esse ângulo aqui, o ângulo G, vai ser um ângulo agudo, porque a abertura dele está sendo menor. E aqui, a abertura dele está sendo maior. Portanto, é chamado colaterais internos. Tanto desse lado, como também isso pode vir também do lado direito. Ou do lado direito, ou do lado esquerdo, da transversal. Ok? Ó, da transversal. E os colaterais externos? Ó, aqui eles vêm em cima, aqui ó, em cima, do mesmo lado da transversal, só que fora. Esse, o F e o C. A soma dos dois também tem que ser igual a 180. Observe que sempre vai vir ó, um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Um ângulo agudo, esse aqui, o C, e o ângulo obtuso. Aqui, ó, também da mesma forma, aqui do lado direito, e aqui está do lado esquerdo. Aqui está do lado direito, ó, um ângulo agudo, que é o ângulo E, e um ângulo obtuso, que é o ângulo D. Ok? Então, os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eles são divididos nesses tipos: correspondentes, alternos internos, alternos externos, colaterais internos e colaterais externos. Ok? Então, se a gente voltar para cá, ó, o que é que nós vamos observar? Se nós formos analisar quem são os nossos ângulos correspondentes aqui, os correspondentes vai ser ó, o A e o E, ó, esse ângulo A com o E, esse ângulo B com o F, o ângulo B com o F, são os ângulos correspondentes, ó, o G com o C, o D com o H, vão ser os ângulos correspondentes. Agora, os alternos internos, né? Nós vimos os correspondentes. Agora, os alternos internos, que possuem também, que são congruentes. Ó, o G com o A, ó, o G, esse pedacinho aqui com o A, e o H com o B. Então, eles são iguais. Por exemplo, se aqui esse ângulo aqui for 60 graus, aqui também vai ser 60. Se aqui for 130, aqui vai ser 130. Ok? Os colaterais internos
São exatamente os que ficam aqui dentro. Eles estão, ó, desse lado aqui, os colaterais internos. Do lado esquerdo é o G mais o B, ó, G mais o B, somando os dois tem que dar 180 graus, e o H, que é um ângulo obtuso, é um ângulo bem aberto, né, ó, somado com esse agudo, vai dar 180 graus, o ângulo H mais o A. Então, colaterais internos, do lado esquerdo e do lado direito. Agora, quais são os colaterais externos? Vai ser o F, os colaterais, o F, com o C, ó, com o C, e o E com o D, os colaterais externos, ok? Portanto, só não são iguais ou não são congruentes os colaterais. Os colaterais. Quem são congruentes? Apenas os correspondentes, os alternos internos e os alternos externos. Ok? Os alternos externos. Então, nós temos aqui, por exemplo, um ângulo aqui dessa natureza, por exemplo. Ó, nós temos aqui um exemplo bem simples. Sendo R paralela à reta S. Esses dois tracinhos significam paralela à reta S. Determine o valor de A e o valor de B. Aqui, se a gente observar, esse ângulo aqui mede 60 graus. Esse ângulo aqui, com esse aqui, eles são o quê? Correspondentes. Ó, eles estão na mesma posição, tá vendo? Ó, mesma posição. Se estão na mesma posição, se aqui é 60, quanto é que vai valer o A? 60 graus também. Se aqui é 60, eu tenho esse ângulo aqui juntamente com o B, essa parte de cima, só essa partezinha aqui, eu tenho um ângulo suplementar, um ângulo raso. 180 graus é a soma dos dois ângulos, ou seja, quanto é que mede um ângulo de meia volta, o ângulo raso, 180 graus. Se eu sei que esse ângulo aqui é 60, 180 menos 60 vai dar exatamente quanto? 180 menos 60 vai dar 120 graus. Portanto, esse ângulozinho B vai ser 120 graus, esse ângulo obtuso. Tá vendo? Um ângulo obtuso, que é um ângulo, uma medida bem aberta. Um ângulo bem aberto, né? Portanto, tá aí o valor do ângulo A e do ângulo B. Ok? E assim, nós podemos resolver qualquer atividade, qualquer exercício que envolva valores dessa natureza usando esses ângulos, né? Usando com variável x, usando com variáveis quaisquer. Nós podemos encontrar o que quisermos usando esses ângulos, ok? Então, espero, né, ter contribuído com essa explicação rápida envolvendo esse conteúdo que é ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal.